Olá a todos. Hoje tenho aqui o prazer de receber o Dr. Hugo Simeão, que é médico psiquiatra e especialista em medicina do sono, pós-graduado em psicologia do sono. Ah, e eu pergunto aqui, já para começar, ao Dr. Hugo, porque é que é afinal tão importante dormirmos? Agradeço desde já aqui este convite, é um prazer poder falar mais sobre estes temas e ter esta oportunidade de dar mais conhecimento às pessoas sobre estas áreas que muitas vezes são tão pouco faladas. Respondendo aqui a esta primeira pergunta, portanto, o sono é como se fosse o nosso medicamento natural para tantos problemas de saúde e, ao mesmo tempo, uma forma de prevenção. Portanto, é essencialmente durante o sono que todas as nossas funções biológicas, mentais, se reorganizam para podermos estar funcionais e saudáveis durante o dia e não só aplicável, portanto, à saúde física. Eu Uhum. falo do sistema imunitário, da nossa saúde metabólica, questão do peso, da função sexual, até da força muscular, mas também, obviamente, da nossa saúde mental e do nosso cérebro. Ok, então é algo que as pessoas devem mesmo ter em conta. É isso que querem melhorar todas estas áreas da sua vida. Exatamente. Ok. No fundo, e isto infelizmente é um problema que vemos na medicina em geral. Mesmo durante o meu percurso não houve muita formação na área do sono e, portanto, há muito foco na doença específica do órgão e dos problemas que acontecem durante o dia e dos sintomas do dia e, infelizmente, até agora, pelo menos nos últimos anos, tem-se desvalorizado muito a importância do sono. E a verdade é que se não houver um sono de qualidade, aquilo que nós temos de problema durante o dia também não vai ficar a 100%. Uhum. Sim, ou seja, o sono também contribui para ajudar aqui o nosso funcionamento durante o dia, a nível cognitivo e físico. Tal e qual, tal e qual. Ok. E, e se nos conseguir explicar aqui um bocadinho melhor o que é que acontece assim tão vital durante o sono que nos permite funcionar bem durante o dia? Muito bem, portanto, várias funções do sono ainda estão a ser descobertas e muitas delas descobrem-se por estudos sobre a privação de sono. Ou Uhum, seja, pessoas privadas de sono consegue-se entender quais é que são as consequências a nível físico e mental e cerebral do que é que, portanto, do que é que sucede se não tivermos um sono reparador. Entretanto, foi-se percebendo quais é que são efetivamente as funções durante o próprio sono e mesmo as funções não são iguais ao longo de toda a noite do sono. Por exemplo, numa primeira metade da noite, e isto prende-se com as diversas fases do sono, as fases REM, não REM, portanto, numa primeira metade da noite em que está mais presente uma fase de sono não REM, por exemplo, algumas funções tornam-se mais relevantes na forma como são reguladas. Por exemplo, a questão da temperatura, da hormona do crescimento, que é importante, por exemplo, para o crescimento da massa muscular, isto pensando mais, por exemplo, em atletas, pessoas que uhum, façam um treino físico mais intenso, se não tiverem uma noite de sono de qualidade, também não vão poder ter um ganho físico e muscular como se calhar seria desejável. Um, as próprias memórias e a forma como elas são retidas durante a noite também não são iguais durante toda a noite de sono, portanto, numa fase de sono não REM tende a haver mais um tipo de ganho de retenção de memória que não é o mesmo do que, por exemplo, uma fase de sono não, REM, portanto, que será mais presente numa segunda metade da noite. E estou a pensar, por exemplo, aqui em relação ao sono REM, o papel que tem no processamento das emoções e uhum. daquilo que são, portanto, as estratégias de adaptação emocional a situações emocionalmente mais delicadas. Ok. Na segunda metade da noite também é muito relevante, isto é assim muito vago, estas ideias que eu vou dizendo, mas de facto o sono é muito complexo e podíamos estar aqui horas a falar sobre as Uhum, funções uhum, do claro. sono, porque de facto toca em tudo, mas estou a pensar, por exemplo, na segunda metade da noite, em duas funções particularmente relevantes. A questão da leptina, que é a hormona responsável pela regulação da saciedade,
Portanto, uma pessoa privada de sono vai ter níveis mais desregulados de leptina e, portanto, vai ter tendência a estar com menos saciedade durante o dia, portanto, a tender a ingerir refeições mais calóricas e em maior quantidade. E é outro tipo de função que também temos na nossa segunda metade da noite é um aumento da resposta imunitária com anticorpos. Portanto, numa pessoa que tenha, por exemplo, feito uma vacina, em que a resposta de anticorpos, a resposta humoral é muito importante para que a imunidade se desenvolva em relação àquilo que estamos a tentar proteger com essa vacina. Se não tivermos também uma noite de sono adequada, esta resposta com a criação de anticorpos também vai ficar deteriorada, sobretudo agora a pensar mais na segunda metade da noite, isto pensando nas várias fases do sono. E para quem não percebe ou não está familiarizado com estes termos do NREM e do REM, assim de uma forma muito simples, como é que nos pode distinguir? É assim, portanto, o sono tem várias fases dessas que só são determinadas e possíveis de aferir de uma forma fidedigna com um estudo ao sono, uma polissonografia. Portanto, aqueles smartwatches que nós vemos conseguem aferir, mas indiretamente. Até há muito pouco tempo, este ano, saiu uma série de recomendações da World Sleep Society e de facto ainda não temos dispositivos que consigam aferir muito certamente estas fases do sono, assim, desta forma tão indireta. Mas, portanto, nós temos durante uma noite típica de sono, vários ciclos de sono e ciclos desses de sono que duram aproximadamente 1h30, que vão se tornando cada vez mais curtos à medida que a noite vai avançando e que são constituídos por várias fases possíveis de sono, fases essas chamadas não REM e REM. REM vem de Rapid Eye Movement, que é uma característica que encontramos específica dessa fase do sono, em que existem movimentos rápidos dos olhos, que é uma das coisas que caracterizam muito essa fase, e paradoxalmente o nosso tónus muscular está o mais baixo possível, portanto não é suposto haver tónus muscular nessa fase de sono REM, e também se chama de sono paradoxal porque é quando temos uma maior atividade cerebral, tipicamente associada aos sonhos mais vívidos, mais intensos, quando acordamos nessa fase, e claro que depois há uma série de outras funções específicas do sono REM. A fase de sono não REM, portanto, é quando não temos estas características e quando adormecemos entramos efetivamente numa fase de sono não REM, que existem 3 níveis, portanto, N1, N2 e N3. Quando adormecemos, habitualmente entramos primeiro no N1, que é um sono mais superficial, depois um N2 e depois um N3, que será o chamado sono profundo. Normalmente, no início da noite, depois de entrarmos nestas fases, temos ao fim de mais ou menos 1h10, e isto é mesmo mais ou menos, portanto depois há sempre uma variabilidade de pessoa para pessoa, o primeiro período de sono REM. Entretanto, estes ciclos de sono vão se repetindo durante a noite, portanto não REM e REM, de tal forma que o sono profundo, ou seja, N3, vai se tornando menos frequente durante a noite e o sono REM vai se tornando também mais frequente Certo. e com uma maior duração. E é importante fazermos estes ciclos completos, não é? Para que consigamos ter uma boa noite de sono, uma boa qualidade de sono. E já agora avanço também esta que deve ser a pergunta mais frequente, não é? Que é, afinal, quantas horas deve um adulto saudável dormir para ficar verdadeiramente repousado e energizado para o dia seguinte? Essa questão é muito importante falar porque infelizmente há algumas insónias que nós vemos na prática clínica que vêm agarradas a esta ideia de eu tenho que dormir aquele número de horas, e às vezes as pessoas agarram-se muito a esta ideia do ter que, e quando vão para a cama ou quando têm um sono não tão reparador, agarram-se tanto a esta ideia, e os próprios smartwatches também intensificam isto, porque às vezes dizem que a pessoa está a dormir menos ou mais e cria-se a chamada ortossónia, esta obsessão, esta preocupação aqui com o número de horas de sono e com o sono de qualidade, mas para dizer que o número de horas de sono é recomendado para os adultos, e quando eu digo recomendado é mesmo uma recomendação
geral, ou seja, não é uma regra estanque, rígida, que é aplicável para toda a gente e que toda a gente tem que seguir a regra deste número de horas, até porque existem franjas da sociedade em que a necessidade, o número de horas que a pessoa precisa para estar bem, sai um bocadinho fora da regra do que é este número recomendado. E neste sentido falamos de short sleepers, portanto pessoas que precisam de um bocadinho menos do que a maior parte das pessoas para ter um sono de qualidade, de horas, e o long sleeper, que são pessoas que precisam de mais horas de sono do que a maior parte das pessoas da sociedade para ter um sono de qualidade. Indo mais direto aqui à resposta, o número recomendado de horas de sono para um adulto é de 7 a 9 horas, ok? Uhum. Mas isto, como eu disse, é um número de horas de sono recomendado. E número este que também varia com a idade, sobretudo durante a infância e a adolescência. Há várias variações no número de horas de sono recomendadas para as várias faixas etárias. Na faixa etária dos adultos, que é a mais ampla destas todas ao longo da vida, é de 7 a 9 horas. E a partir dos 65 anos, portanto, tende a haver uma ligeira diminuição e o número de horas de sono recomendado é entre 7 a 8 horas. E estes short sleepers, né, como falou, quantas horas é que diferem dos sleepers normais? Habitualmente, isto não é assim tão claro, mas habitualmente diz-se que um short sleeper é uma pessoa que precisa um bocadinho menos do que as 7 recomendadas, Uhum. sendo que raramente encontramos short sleepers que vão menos do que as 6 horas de sono. Existe uma das intervenções para o tratamento da insónia, uma das mais eficazes, estabelece como limite para restringir o tempo na cama a 5 horas, e neste sentido é muito raro e difícil encontrarmos alguém que precise de 5 horas de sono para estar bem. O que pode acontecer é que uma pessoa seja mais insensível aos efeitos da Uhum. privação do sono. Portanto, habitualmente um short sleeper encontra-se entre as 6 e as 7 horas. Certo, certo. É curioso porque eu uma vez também lancei aqui uma publicação que até gerou bastante interação do público, que era precisamente pessoas que dormem 4 ou 5 horas e dizem que se sentem muito bem. Será que o nosso cérebro depois acaba por verificar que este é o novo normal e habituar-se, e a pessoa, a partir desse momento, se já dorme há anos, não é? Uhum, 4, 5 horas por noite, acaba por ser o novo normal dela. uhum. Isso é É, comum. é uma boa forma das pessoas perceberem isso é se tiverem vários dias ou durante as férias, por exemplo, 1, 2 semanas de seguida, em que não têm despertador, nunca, e se simplesmente se deitarem à hora habitual e se levantarem sem despertador, em média, quantas horas é que dormem? E quando eu digo isto de vários dias de seguida, uh, trago este tema porque às vezes as pessoas podem sentir que durante a semana dormem 4, 5 horas e estão razoáveis, mas depois chegam ao fim de semana e não põem despertador e dormem 8 horas, Uhum. por exemplo. Isto significa que se estão a dormir mais do que aquilo que é o habitual durante a semana é porque o corpo estava a pedir para dormirem mais. É porque o corpo estava em privação de sono. E, portanto, uma forma de nós averiguarmos como é que uma pessoa não está em privação de sono e quanto tempo de sono é que ela precisa em média para dormir é não colocar um despertador e deixar o organismo, o cérebro, dormir livremente quando se deita a uma determinada hora, regularmente, e levantar-se à hora que pedir, Isso durante é vários uma, dias. ou seja, é uma boa estratégia nós então seguirmos a intuição do nosso corpo, e seria bom então não precisarmos de despertadores para acordar, respeitando assim o nosso ciclo do sono. Claro que sim, claro que sim. Infelizmente a sociedade não está nada para aí virada. Com toda a evolução tecnológica, a luz, etc., a verdade é que os despertadores quase que se instalaram numa coisa obrigatória Uhum. do nosso dia a dia, mas idealmente não haveria despertador, e é um bocadinho como eu já ouvi numa das formações que tive há que temos com
com uma professora muito reconhecida nesta área em Portugal, é como se o sono fosse uma máquina de lavar roupa. Quando nós começamos a máquina de lavar roupa, nós temos que deixar o programa ir até ao fim, porque senão a roupa não vai ficar bem lavada. Se nós interrompermos ali a meio, vamos ficar com roupa úmida, suja, ainda depois durante o dia. E o sono é um bocadinho isto. Uhum. Sim. Ou seja, se nós também respeitarmos um bocadinho mais a natureza do nosso corpo, Uhum. não precisamos de nos preocupar tanto com estas questões, de quantas horas é que eu tenho, porque naturalmente o nosso corpo, sabe quantas horas é que deve descansar, não é? Naturalmente sim, o problema é que depois existem fatores que nós nos permitimos expor, Uhum. nomeadamente ecrãs, Pois. o stress do trabalho, preocupações com a família, por aí fora, Uhum. que acabam por interferir de alguma forma com o início expectável da hora do nosso sono e a própria qualidade. Uhum. Ou seja, as E pessoas depois também existe. subestimam um pouco, não é? Um pouco ou muito, as suas horas de sono. E uma pessoa que pode achar que habitualmente só adormece, por exemplo, à 1 da manhã, por exemplo, Sim. isso é o natural e, na verdade, haver ali uma série de fatores da vida dela, stress, ansiedade ou outras questões que possam estar, na verdade, a alterar aquilo que seria o padrão de sono saudável dela. Uhum. E depois existe uma série de outros problemas de saúde, pronto, quadros psiquiátricos ou mesmo perturbações do sono que podem interferir na própria qualidade e quantidade das horas do sono e é importante também estar atento para sinais de alerta e perceber-se que isso não são variantes do normal. Pronto. Ok. E falando, aí então de saúde mental, qual é que é a relação então que existe entre, por exemplo, a falta de descanso e a saúde mental? O sono frágil, por exemplo, é uma causa ou uma consequência da ansiedade ou depressão, por exemplo? As questões relacionadas com a saúde mental andam sempre de mãos dadas com o sono. Até inclusive saiu um estudo que foi analisar de uma forma transversal a vários diagnósticos psiquiátricos alterações no sono e perto de 100% dos quadros psiquiátricos tinham alterações no sono, com uma maior ou menor tipicidade do tipo de alterações que se encontram. Em termos de queixa especificamente associada ao sono, a insónia é sem dúvida aquele que é o mais frequente. Um, a perturbação de insónia em si, portanto, quando a insónia se torna um problema, aumenta cerca de 2 vezes o risco de desenvolver uma perturbação depressiva Uhum. e quadriplica o risco de desenvolver uma perturbação de ansiedade. Além disso, também é um fator muito claro como risco para suicídio e para desenvolver uma segunda problemática, que é uma perturbação do uso de substâncias e infelizmente ocorre pessoas que acabam por desenvolver uma dependência de álcool ou de canabinoides, por exemplo, de Uhum. cannabis, para encontrar aqui uma forma de adormecer que depois acaba por se tornar essa solução, com muitas aspas, um próprio problema. Acaba por se tornar uma dependência, como estava a dizer. Uhum. Isso também se verifica também. Eu também consigo verificar na alguns pacientes que também que já atendo ou atendi, Uhum. ah, porque há quase uma dependência física e psicológica destas substâncias, não é? Uhum. Uhum. O que acaba por não ser nada positivo a longo termo, não é? E o que soluções é que existem para estas pessoas que já só conseguem adormecer recorrendo aos canabinoides ou álcool ou outras? Portanto, nestes casos, quando já temos um segundo problema, deve haver sempre uma abordagem integrada, que seja dirigida não só à dependência em questão, mas também ao problema inicial que motivou essa mesma dependência. Portanto, no caso de uma insónia, o tratamento de primeira linha é a terapia cognitiva comportamental para a insónia, um conjunto de estratégias, como o nome diz, cognitivas e comportamentais, Uhum. e, portanto, sem recurso à medicação. E a medicação só deve vir mesmo numa pessoa que tenha uma perturbação de insónia,
quando estas estratégias não foram eficazes no tratamento dessa mesma condição. Às vezes os fármacos podem ser alguns úteis durante curtos períodos, mas sempre como em conjunto com uma terapia cognitiva ou comportamental. Mesmo numa pessoa que tenha uma dependência de uma substância, continua a ser a primeira linha. Ok, Portanto, terapia cognitivo ou comportamental para a insónia. certo. E que estratégias, assim, de uma forma muito generalista, é que existe numa terapia cognitiva comportamental especializada aqui para o sono? Uhum. As estratégias estão bem delineadas, portanto, essencialmente falamos da higiene do sono, e quando eu digo higiene do sono não é um panfleto com uma série de medidas que a pessoa aplica, portanto, são estratégias muito personalizadas para aquilo que é a higiene do sono que aquela pessoa tem durante o dia e que são discutidas e faladas com o técnico na consulta. Falamos de restrição de sono, portanto, que era aquela que eu estava a dizer anteriormente, Uhum, que leva a que haja portanto, uma restrição estruturada do tempo na cama de forma a otimizar a eficiência do sono, ou seja, o tempo que a pessoa está deitada em relação ao tempo que dorme deve ser, ou seja, peço desculpa, o tempo que a pessoa dorme em relação ao tempo que está deitada deve ser superior a 85%. Portanto, uhum, este conceito nós chamamos de eficiência do sono. O que acontece durante muitas insónias é que existe um tempo em que a pessoa está deitada que é superior àquilo que é o tempo que a pessoa precisa para dormir, ou seja, a certo. eficiência do sono fica muito baixa. Uhum. Eu Ou costumo se- usar nas consultas o exemplo do garrafão de água. Se nós pensarmos numa garrafa de água em que a água será o sono estará bem concentrado numa garrafa, mas se nós pensarmos, por exemplo, na mesma quantidade de água para um alguidar, que tem muito Uhum, mais espaço para estar dispersa, o uhum, sono vai ser de muito menor qualidade, vai ser mais, a água vai ter uma altura inferior, vai estar mais dispersa. E aqui, em relação à oportunidade para dormir e este conceito de eficiência do sono e compressão do sono, aplica-se isto. Deve haver um acompanhamento quando esta estratégia se aplica, que é de maior eficácia no tratamento das perturbações de insónia, porque há algumas contraindicações para aplicar. Por exemplo, pessoas que sejam que tenham algumas patologias do sono, estou a pensar, por exemplo, numa apneia, numa narcolepsia, ou que sejam pilotos, por exemplo, uhum, ou que tenham quadros de dor crónica ou uma doença psiquiátrica em fase aguda, não é recomendável que seja aplicado. Pronto. Isto é a segunda. Depois existem outras estratégias também, falamos, por exemplo, do controle de estímulos, que tem a ver com a associação da cama e do quarto apenas ao dormir, ao descanso, portanto, nada de outras atividades na cama ou no quarto que não o dormir ou relações sexuais, um, e a estruturação cognitiva, que é mais dirigida a ideias que a pessoa tenha sobre o próprio sono e que acabam por minar a qualidade do sono. Por exemplo, eu pensar que não vou ter um dia de qualidade, já vou ter uhum, uma insónia, que não vou conseguir adormecer mais durante a noite, que preciso necessariamente de um medicamento para dormir, que eu tenho uhum, uma desregulação química e que é por isso que eu não estou a conseguir dormir. Portanto, estes géneros de pensamentos acabam por aumentar o nível de alerta, o arousal do nosso claro. cérebro, e portanto isso minar a própria Uhum, qualidade do sono. E se há coisa que nós precisamos para dormir é segurança e conforto. E o nosso cérebro precisa de sentir esses dois fatores. Se eu sim, achar que não vou dormir, isso já interfere com a nossa segurança. porque Mas, portanto, se... serão estas, ou seja, peço desculpa, é a restrição de sono, higiene do sono, controle de estímulos, reestruturação cognitiva e ainda as técnicas de relaxamento. Ok? Uhum, Portanto, isto são as técnicas da terapia cognitivo comportamental para a insónia. Mais recentemente têm sido estudadas outras técnicas mais no campo das terapias da terceira geração, mais uhum, relacionadas com a aceitação e o compromisso, que também parecem ter alguma evidência. uhum. Ótimo, obrigado por essa explicação tão precisa. Ahm, e estava aqui a pensar, na verdade, as pessoas ou quanto mais querem dormir, não é? Quanto mais forçam esta ação, às vezes isto pode causar ainda mais ansiedade, não é? Porque o sono, ahm, não se deve induzir desta forma, não é?
Sim, tal e qual. Aliás, um dos mecanismos propostos por um autor muito estudado e conceituado na área da insónia, o professor Colin Nesby, no Reino Unido, introduziu mesmo este conceito da intenção, do esforço e da intenção para dormir, que é uma coisa que naturalmente não ocorre. Portanto, numa pessoa que habitualmente não tem insónia, simplesmente deita-se e o sono acaba por chegar. Não existe um esforço, uma intencionalidade para dormir, que é algo que muitas vezes acontece em quem se queixa de insónia. E neste sentido até começa a surgir esta estratégia que é paradoxal, ou seja, a estratégia de ser de a pessoa tentar focar-se em manter-se acordada, mais do que propriamente em dormir, porque essa sim, para ela já não está associada a um certo esforço, porque Uhum. numa pessoa que tenha uma insónia, habitualmente o não dormir já é o expectável e é uma coisa fácil. Portanto, ao colocar o foco em não dormir, isso já faz com que o arousal, ou seja, o nível de alerta e de atividade, seja mais fácil de diminuir do que se a intencionalidade for dormir. Porque o foco muda, né? Quando o nosso foco de atenção muda para outro objeto, costuma facilitar, né? Só que E, este foco não pode ser, se calhar, dirigido para um ecrã. e também outra forma de pensar aqui na questão do foco da intenção para dormir é fazer o paralelo do sono como outra função biológica, por exemplo, a fome. Eu não me vou sentar à mesa à espera de ter fome para comer. O que eu faço é controlar os fatores que me levam a ter fome. Ou eu passo mais tempo sem comer, ou como Uhum. menos, ou canso-me mais, ou durmo menos, e isso são efetivamente fatores que me levam a ter fome. Eu, quando vou dormir, eu tenho que me focar em fatores que controlam o sono, que é o quê? A hora, a Uhum. escuridão, sentir-me seguro, sentir-me tranquilo, portanto, e isto são fatores que efetivamente permitem que o sono venha. E são estes os fatores que a pessoa deve focar-se e não tanto o sono em si. Certo, certo. Porque uma pessoa também não vai para a mesa, não deveria ir para a mesa sem fome, não é? E obrigar-se a comer, tal como não deve ir para a cama forçar-se a dormir quando se calhar nem Exato. sequer tem sono. Exato, exato. Deve focar-se sim é nas estratégias e nas condições para que o sono venha. A pessoa sentir-se tranquila, Uhum. confortável, sem grande luminosidade, sem grande fator que a leve a estar alerta. Certo, certo. E na hora adequada, que isso também é muito importante. Sim. E falando aqui de fatores, que fatores é que a pessoa, pode recorrer durante o dia que também possam favorecer aqui a sua qualidade de sono, a sua maior predisposição para dormir? Portanto, os fatores que mais condicionam um sono de qualidade são os que se relacionam por duas vias. Uma com chamamos de processo homeostático, e tão resumidamente, o que é que significa isto? Quanto mais tempo estamos acordados e mais nos cansarmos, maior a facilidade que temos em adormecer e mais profundo será o nosso sono. Dito isto, o que é que isto implica? Que durante o dia haja atividade física, que a Uhum. pessoa se canse, não é? Portanto, uma pessoa que esteja permanentemente parada, sem atividade, sem qualquer tipo de estímulo, tem muito mais facilmente um sono fragmentado ou o risco de desenvolver uma insónia. Outra questão importante, pensando aqui mais na segunda parte, no segundo fator, tem a ver com o ritmo circadiano. Portanto, nós temos um ritmo de base endógeno que determina a que horas é que o nosso corpo deve funcionar. O meu pâncreas, por exemplo, tem um ritmo de funcionamento que não é o mesmo de manhã do que à tarde, do que à noite. O fígado a mesma coisa, o coração a mesma coisa, e o cérebro igual em relação aos horários do sono. Portanto, nestas 24 horas é importante que eu me eh, foque em ter horários de refeições mais ou menos regulares, e isto porque estas horas destes órgãos todos não estão isoladas, portanto há uma espécie de orquestra que organiza estes ritmos todos com aquilo que é o nosso ritmo de estar acordado e de estar também a dormir. Portanto, ter horários regulares para fazer as refeições,
ter horários mais ou menos certos quando fazemos atividade física, quando socializamos e, sobretudo, a exposição à luz, que é o mais importante destes sincronizadores do nosso ritmo circadiano. Se eu tiver uma exposição à luz mais intensa de manhã, o meu cérebro vai perceber que aquela altura do dia corresponde ao dia externo, portanto, que o dia exterior efetivamente está correspondente com aquilo que é o meu dia interno, e portanto eu sei que à medida que o dia vai avançando, o meu cérebro percebe que daqui a algumas horas, portanto, 8, 8 Uhum. horas, 10 horas, o meu, o meu, o meu cérebro vai começar a perceber que, ok, como eu tive exposição muito intensa à luz naquela altura do dia e agora não tenho tanta, então é porque reúnem-se condições para começar-se a surgir sono. Se eu tiver muita exposição à luz de uma forma desregrada ou desregulada em termos de horários ou muita exposição à noite, o meu cérebro vai perceber que à noite, então se há muita exposição à luz, é porque não é para ter sono Uhum. agora, é só para vir muito mais à tarde. O cérebro, quando não tem luz, liberta uma hormona chamada melatonina, Uhum. e essa mesma melatonina funciona no sentido de sinalizar o resto do cérebro que à noite, e portanto os mecanismos associados ao sono típicos da noite, poderão chegar. Respondendo mais diretamente aqui à pergunta, portanto, coisas que podemos fazer durante o dia. Horários certos, refeições certas, nos horários, portanto, de pequeno almoço, almoço e jantar, atividade física também nos horários regulares, ter atenção também à exposição à luz, sobretudo na primeira metade do dia, para a maior parte das pessoas. A vitamina D aqui é um fator importante também para a qualidade do sono. É, mas ainda bem que toca nesse ponto, porque a questão da exposição à luz na parte da regulação do sono não é através da pele, é através daí que nós temos também uma produção de vitamina D, mas Uhum. é através da visão. Portanto, se nós estivermos também expostos à luz, mas sempre com óculos escuros ou com bloqueio da luz, com algum tipo de lente que bloqueia a luz azul, o nosso cérebro continua a não ter o estímulo que precisa para perceber que naquela altura do dia há luminosidade e há luz. A vitamina D, portanto, sim, é importante, não só para o humor, para uma série de funções biológicas, mas também é importante sim para o sono. Portanto, uma vitamina D baixa está associada a um sono também de pior qualidade, mas que terá mais a ver com a exposição solar através da pele e não tanto Ok. pelos olhos. Mas o nosso cérebro, a nossa visão distingue a luz solar de uma luz azul dos ecrãs? É uma ótima questão, depende muito, porque efetivamente a luz solar tem muito mais intensidade do que aquela Uhum. dos ecrãs. Não é sequer comparável em termos de impacto da luz exterior, da luz do dia na regulação do ritmo circadiano, do que aquela que é representada pelos ecrãs normalmente. No entanto, muitos ecrãs também bloqueiam Uhum. com um tipo específico de luminosidade a melatonina. E é por isso é que deve ser na mesma tida em conta a exposição aos ecrãs na parte da regulação do sono. Certo. E depois há aqui alguns fatores, não é? Parece quase que entram em contrassenso com isto, porque eu também tenho pessoas que ahm, têm o hábito de ver uma série antes de ir dormir Uhum, e também acaba, eu também vejo que para pessoas ansiosas também as acaba por, lá está, distrair também uhum, e ser benéfico, entre aspas, uhum, também para uhum. ela. Como é que uma pessoa Sim. deve conseguir regular ou achar aqui um equilíbrio, não é? Porque sabemos Uhum, que deve evitar os ecrãs, sei lá, depois das 8 ou das 9 da noite, uhum, mas ao mesmo tempo também não deve ir estressada ou muito uhum, preocupada com a indução do sono à uhum. noite. Isso é muito interessante e quando eu estava a falar há pouco da questão da higiene do sono é precisamente por causa destas particularidades, porque uma pessoa que consegue ver uma série e consegue descansar melhor, Uhum, uh,
aí não há uma insónia que nós digamos que que aquela observação da série tenha que ser uma coisa a remover. Portanto, o que Uhum. nós estamos aqui a pensar é numa pessoa que tenha insónia, que tenha dificuldade em adormecer, então vamos ver o conjunto de coisas que estão a acontecer e que fatores é que nós temos que fazer para melhorar aquele sono. Se o ver uma série à noite ajuda a pessoa a descontrair, não tem de ser um fator de mudança. Uhum. Agora, se eu for ver uma série e eu vejo que a série me deixa muito entusiasmado e alerta para aquilo que estou a ver, Certo. e aqui já agora faço o parênteses para o conteúdo do ecrã, que também é muito importante. Não é só o Uhum. ecrã em si, pelo impacto da luminosidade que pode ter, mas também aquilo que lá está. E até o tipo de ecrã, porque repare, eu ver televisão, que é um estímulo muito passivo, não é o mesmo do que eu estar a olhar para o telemóvel, onde facilmente eu consigo aceder a várias aplicações e redes E sociais interagir, não e é? interagir, e é também no telemóvel, que é uma fonte de stress, preocupação e de contactos e de comunicação que eu tenho durante um período em que estou acordado durante o dia. Portanto, mesmo o estímulo telemóvel, ecrã do telemóvel e um ecrã da televisão, não são exatamente a mesma coisa, porque não é a televisão que me vai permitir ter uma série Pronto, hoje em dia também é possível, mas não da mesma forma Do que do que o estarmos a ver telemóvel. um filme, não é? Um filme nós não podemos controlar à partida. Ah, agora já não me apetece, vou passar para outro. Sim, Agora vou não, ver o e-mail, vou ver o WhatsApp, vou ver o TikTok, vou ver o Instagram. Portanto, não são ecrãs semelhantes, mas ainda assim é isto, ou seja, numa pessoa ver uma série à noite pode não ser um problema, para outra pode ser. E uhum. aí que sim pode ser um fator de intervenção e de mudança. Às vezes o próprio tipo de série também pode fazer diferença. Certo. E aqui estas pequeninas particularidades que fazem toda a diferença, não é? E que eu acho que são interessantes serem nomeadas também para não se levar tudo à regra, porque realmente cada pessoa é uma pessoa, tem Uhum, as suas particularidades tal e e, qual. e ainda bem que referimos também este ponto, porque acho que é mesmo interessante. Ahm, e como é que, aqui falando de questões, também de outra questão que acho que também é muito relevante e que vem muito à baila nas conversas, que é a questão do café. Ahm, e sabemos que é um hábito muito português, não é? De beber É verdade. café tanto de manhã como depois do almoço e inclusivamente também depois do jantar. Ah, Nós podemos estabelecer também aqui um paralelismo, tal e qual como fizemos com os ecrãs, fazer também para o café, onde já não é tanto assim. A pessoa que ah, bebe café durante o dia, inclusive depois de jantar, consegue efetivamente ter uma boa qualidade de sono, ou uma qualidade de sono tão boa quanto a pessoa que não bebe café, sei lá, depois das Uhum. 3 ou 4 da tarde. É diferente. É diferente aqui em relação aos ecrãs. Eu, quando falava há pouco que existem duas formas de regular o nosso sono, tanto uma através do nosso processo homeostático, aquela de quando estamos mais tempo acordados, mais fácil é de adormecermos e termos um sono mais profundo. O café vai interferir precisamente aqui neste processo. Portanto, o que vai acontecer é que neste processo homeostático vai-se gerando uma substância no nosso cérebro que se chama adenosina, portanto, de uma forma assim muito genérica, e o que o café vai fazer é impedir com que a adenosina se ligue aos receptores dela e, portanto, a sensação de cansaço e o sono se gerem. Qual é que é o problema disto? É que, mesmo que uma pessoa tome café à noite e até consiga adormecer, o que significa é que existem alguns receptores que não vão estar a ser ocupados pela adenosina que Uhum. está em circulação. E, portanto, mesmo que a pessoa até adormeça, existirá, pelo menos teoricamente, e aqui vem a parte em que há sempre alguma variabilidade de pessoa para pessoa, mas existirá o risco de alguma adenosina persistir mesmo quando a pessoa acorda de manhã, porque não teve a oportunidade de atuar durante a noite. E, portanto, a sensação de cansaço e de sonolência Uhum. perpetuar-se para o dia seguinte.
Mas aí a pessoa depois bebe mais E depois, não sei e quanto depois, exatamente, e depois gera-se aqui a espiral, porque depois vem mais café e depois há sempre tempo. um basal de adenosina que se vai mantendo, não é? Pois. E E causa-se aqui portanto, uma dependência também da própria cafeína. Não é? não sei se dependência no sentido de uma dependência igual a outras dependências, mas no sentido em que, sim, claro que há esse risco, de uma pessoa sentir que precisa do café para funcionar, mas a verdade é que o café às tantas pode estar a minar uma noite de sono, mesmo que a pessoa até durma, mas pode estar a minar um sono de qualidade porque efetivamente não tem a adenosina, portanto, a ligar-se, a atuar na sua plenitude e, portanto, vai sempre acordar com um certo garrafão ainda não completamente cheio, não Certo, é? certo. E já vi também aqui uma teoria que dizia que não, ingerir cafeína logo na primeira hora, que também não era após acordar, não era a ação mais favorável também para regular aqui o nosso ciclo circadiano, ou aqui a nossa forma de estar, porque ah, porque nós já temos à partida mecanismos naturais que também nos fazem despertar. Isto é assim, a pessoa não deve ingerir logo após acordar café para não desregular aqui o nosso funcionamento do sono. Não é tão certo, mas, e não sei se essa questão assim da hora será assim tão clara. No mundo ideal ninguém precisaria de café, mas efetivamente na cultura que temos e a verdade é que o café até está associado a uma série de benefícios em termos Uhum, de proteção, de neuroproteção e no sentido de melhorar o humor, a energia e a prevenção de alterações cognitivas. Em relação a essa parte da hora ideal para tomar logo ao acordar, não é tão certo em relação a uhum. isso. Ok, O que ok. temos que ter em consideração, mesmo em relação depois à noite, é que o café, em média, fica em circulação 6 a 8 horas. Uhum, Pronto, e tendo isto em ideia, ahm, pelo menos nesse período, até ir dormir, evitar a ingestão de café. Pois o que existe é que é uma grande variabilidade de sensação e de efeitos de pessoa para pessoa em relação à cafeína. uhum. Estou a pensar, por exemplo, em quadros de pessoas que têm PHDA, por exemplo, até podem ter uma sensação paradoxalmente, de sonolência ou de mais tranquilidade quando bebem café do que uma pessoa que não tem. Certo, certo, certo. Então, só para resumir, em termos gerais, uma pessoa não deve ingerir café, ou só deve ingerir café até, sei lá, à tarde, não é? Respeitando aqui as 6 a 8 horas até ir Uhum. para a cama. É isso? Sim, sim, sim. Ok, ok. Também já dá aqui uma ideia também em relação mais ou menos à hora que a pessoa deve parar, entre aspas, de beber café se quiser ter uma boa qualidade de sono. Uhum. E talvez pensar também se acorda com sono, ahm, talvez isto tenha mais que ver com a sua qualidade de sono e que ela deve prestar mais atenção à qualidade de sono e aqui há algumas estratégias que possa melhorar do que propriamente combatê-las com o café, é isso? Uhum. Sim, e uma coisa e uma mensagem importante que pode também ficar é que nós não conseguimos dissociar o sono do dia. Portanto, aquilo que nós fazemos durante o dia, efetivamente, é o que nós conseguimos fazer para controlar, as condições para ter uma melhor qualidade e quantidade de sono. Uhum. E as cestas, a meio do dia, elas são benéficas ou são prejudiciais para a qualidade do sono durante a noite? Também é uma ótima questão. As cestas têm vários benefícios descritos em termos cognitivos, em termos de humor, mas têm várias condicionantes. Por exemplo, numa pessoa que tenha insónia, se essa pessoa fizer cestas, vai estar a reduzir a pressão de sono, ou seja, aquele mecanismo homeostático que eu estava a referir há pouco,
para conseguir ter mais pressão de sono para conseguir descansar à noite. Portanto, numa pessoa que tem insónia, cestas, à partida, não serão recomendadas, uma vez que vão contra aquilo que é uma forma de tratar essa insónia. Numa pessoa que não tenha insónia, fazer cestas pode ser de facto útil, desde que isso não interfira significativamente com a hora a que a pessoa depois vai dormir. Portanto, cestas idealmente acontecem até por volta de depois da hora do almoço, mais ou menos. Um, não se, devem evitar cestas que sejam mais tardias, portanto, ali mais para o fim da tarde e antes de dormir, na hora habitual, uma vez que aí, como eu dizia, vamos estar a reduzir aí sim a pressão de sono e aumentar o risco de ter insónia. Uhum. Numa pessoa que já tenha de base insónia, não é recomendado que faça cestas por esse motivo que eu dizia. Ok. E já falámos aqui do café e falando aqui do álcool, também E já que... agora aproveito, as cestas também são muito importantes em pessoas que trabalham por turnos e que fazem várias horas de trabalho, por exemplo, condutores que trabalham durante uma noite inteira, que têm que fazer longos percursos. As cestas também são uma forma de regular e de se manterem funcionais e seguros durante o período seguinte. Sim, isso é importante. Não, acabamos ainda por não conseguir falar nesse aspecto, mas pessoas que trabalhem por turnos também ficam aqui com os horários de sono também bastante comprometidos. E se calhar as cestas, já que elas não conseguem ter as horas de sono ou o período de sono ideal, as cestas poderão ser aqui então uma estratégia que elas poderão utilizar. Isso? Sim, se bem que novamente tocamos na questão da regularidade. Portanto, uma pessoa que trabalha por turnos não vai ter a regularidade de horários do que uma pessoa que não trabalha por turnos, e sabemos, já há vários estudos que mostram isso, uma série de impactos negativos e de riscos para a saúde que existem numa pessoa que trabalha por turnos em comparação com uma pessoa que não trabalha por turnos, mas podemos minimizar isto se tivermos horários regrados, se tivermos estratégias adequadas e adaptadas ao trabalho que a pessoa tem por turnos, e as cestas entram aqui nas horas indicadas e nos tempos indicados também, como uma forma de melhorar a funcionalidade e os outcomes nestas pessoas que trabalham por turnos. Ok. E estava eu a dizer há pouco, em relação ao álcool também, que é outra substância que também está muito presente na nossa sociedade. Ele realmente ajuda a induzir o sono, mas também pode comprometer a qualidade do sono, é isso? É exatamente isso. Portanto, o álcool pode efetivamente trazer uma sensação de relaxamento, muito semelhante às benzodiazepinas, atuam em sítios semelhantes no nosso sistema nervoso, mas tem este reverso de poder, além de aumentar o risco de desidratação, que é uma das causas também de despertares, mas o próprio álcool em si também faz com que o sono ao longo da noite fique mais fragmentado e fique de pior qualidade. Ok. Assim como a cannabis Também, exato. também fragmentou, apesar de ajudar aqui a induzir o sono. Não atuam da mesma forma, portanto, são tipos de receptores diferentes e são estruturas químicas diferentes, e a cannabis é muito mais complexa porque temos imensos centenas de compostos psicoativos na cannabis. O canabidiol, por exemplo, e o THC, que são os mais importantes, atuam de maneiras diferentes, e inclusive há estudos que têm vindo a mostrar, mas ainda não de uma forma robusta, que nos permita recomendar de determinados compostos desta natureza como forma de tratamento das insónias, mas que apontam para alguns destes compostos psicoativos como possíveis formas de tratamento das insónias, Uhum. enquanto que outros são efetivamente prejudiciais. A cannabis, como um todo, pode efetivamente fragmentar, mas porque também é composta por uma série de compostos e não estão separados entre si. Ok. E também agora é comum nós, indo para uma área um pouco mais natural, de suplementos, também é muito comum agora vermos coisas como a melatonina, não é? O que é isto da melatonina e para que é que serve e se realmente ajuda aqui a induzir o sono? Uhum.
A melatonina tornou-se quase como uma coisa banal, mas não devia ser, Uhum, porque nós temos uma produção inata, endógena de melatonina, que acontece, como eu dizia há pouco, quando fica noite. Os animais notívagos, por exemplo, quando fica noite, também produzem melatonina, mas ao contrário dos humanos, ficam mais ativos com a produção de melatonina do que nós. Por isso é uhum, que se deve dizer que a melatonina é a hormona da noite e não a hormona do sono. Para uhum, nós humanos acaba por estar associada ao sono, mas o correto será dizer que é a hormona da noite. O que é que acontece? Portanto, como ela está presente quando fica noite, isto permite ao nosso organismo sinalizar um ritmo circadiano, ou seja, a melatonina ajuda nesta regulação das alterações do ritmo circadiano para informar o cérebro que há noite, ou seja, é útil quando nós temos quadros como perturbações associadas ao trabalho por turnos, ao jet lag, atrasos de fase ou avanços de fase do ritmo circadiano, tem a ver com este nosso relógio biológico ficar mais atrasado ou avançado em relação àquilo que é o horário externo de funcionamento. E, nesse sentido, a melatonina pode sim ajudar, sob orientação médica em doses baixas, a sinalizar tomada no horário adequado, junto com um conjunto de medidas também adequadas, se aquele organismo deve ficar mais sincronizado para que a noite biológica passe a chegar ou mais cedo ou mais tarde, dependendo daquilo que for o nosso objetivo terapêutico. Em doses mais altas, a melatonina pode ter um efeito hipnótico, soporífero, sendo que no tratamento da insónia existem guidelines específicas que preconizam o uso de melatonina, habitualmente sob prescrição médica, e melatoninas de libertação prolongada, não são os suplementos de venda livre, uhum, e que ajudam no tratamento da insónia, ou estão indicadas em adultos com mais de 55 anos e também durante um período restrito de tempo de prescrição. Há algumas outras condições, por exemplo, nas perturbações, estou a pensar nas perturbações de movimento, nas, eh, desculpa, nas parassónias de sono REM, por exemplo, a melatonina também pode aqui ajudar, mas não é de todo aquela coisa que nós devemos pegar para estou a uhum. dormir mal, vou comprar uma melatonina para dormir. Não deve ser essa a forma de abordagem. E mesmo nas crianças e nos adolescentes nós vemos prescrições e às vezes toma de melatonina de uma forma que não corresponde àquilo que deveria ser, Claro, na realidade, a abordagem. porque caiu aqui um suplemento que caiu assim muito na moda, não é? E Uhum, acabou por, se calhar por haver aqui um sobreuso dessa uhum, mesma substância. Ou seja, uhum. a melatonina só deve ser tomada sobre prescrição médica. É isso? Devia ser assim. O que acontece depois, infelizmente, é que para já, a formação em sono não é muito extensa durante os vários cursos da saúde, mesmo em psicologia, Uhum. imagino que tenham falado pouco sobre sono. Sim. Em medicina também não se falou muito, nem em psiquiatria até. Um, e depois o que acontece é que existem consultas nos centros de saúde que são muito curtas e não há muita formação em terapia cognitivo ou comportamental para a insónia, que é a primeira linha de Uhum. tratamento, e portanto surge muito esta ideia imediata de que tomar alguma coisa é que me vai conseguir ajudar a dormir, que é uma solução, entre aspas, mais rápida, mais acessível, ainda que depois não seja aquilo que realmente seja mais recomendado Uhum. e eficaz. Certo. E, e então o que é que uma pessoa deve fazer nesses casos? É recorrer também a um médico, psiquiatra mais especialista nesta área? Deve recorrer sobretudo a um profissional especializado na área do sono. Portanto, existem Uhum. psiquiatras especializados na área do sono, pneumologistas, sobretudo, portanto, aqui mais na área médica, mas cada vez mais também se fala em outras áreas da saúde que têm tido especializações na área do sono. Pensando aqui mais para a área das insónias, mas se a pessoa também tem especialização na área do sono, também há de conhecer outras patologias do sono e estar atentos a elas, nomeadamente pessoas da área da enfermagem, pessoas da área da psicologia. Portanto, é muito importante que haja uma informação com pessoas que estejam conhecedoras destes problemas e que não se procure logo uma solução rápida e que pode ser desadaptada àquilo que é o problema de base. Uhum. Ok.
Vi uma publicação muito engraçada que fez também nas redes sociais sobre o divórcio do sono. Para quem não conhece esta expressão, o que é que isto significa? Portanto, o divórcio do sono é uma estratégia que pode ser implementada em casal, Uhum, pessoas que vivam juntas, como casal, em que uma delas tenha uma perturbação do sono, por exemplo, que ressone ou que tenha uma insónia, e a outra pessoa acaba por ficar mais afetada com estas questões. uhum, No fundo, o que o divórcio do sono sugere é que cada um durma no seu espaço e estarem bem com isso. Portanto, não é. Às vezes gera-se esta ideia de que as pessoas têm que dormir obrigatoriamente na mesma cama, mas uhum, às vezes o sono de cada um dos elementos não é tão bom nestes contextos e, portanto, é no fundo abrir aqui a porta para cada pessoa ter o seu espaço onde possa dormir tranquilamente, uhum, e isso contribua para essa pessoa dormir melhor e para o parceiro ou parceira também dormir melhor, sem que isso implique, obviamente, um problema para o casal. E na realidade até está associado a uma melhor relação, pois, portanto, porque se as pessoas se conseguem dormir melhor e se conseguem estar mais descansadas durante a noite, também conseguem estar mais estáveis emocionalmente e mais receptivas para lidar com as situações e estar uhum, mais receptivas para o parceiro ou a parceira durante o dia. faz todo o sentido. Porque nós não falámos, mas uma boa qualidade de sono também ajuda a pessoa a sentir-se mais regulada emocionalmente durante o dia, ou seja, até se pode irritar ou chatear menos durante o dia se tiver uma boa qualidade de sono. Sim, aliás, um dos efeitos imediatos da privação de sono e que depois até está associado a um risco de desenvolver uma perturbação da ansiedade ou depressiva, é uma espécie de um viés na nossa amígdala, portanto, a nossa estrutura que habitualmente reage de forma mais impulsiva às emoções, às situações do dia a dia, portanto, há um enviesamento para coisas que são emocionalmente negativas. O meu Uhum, cérebro tende a reagir mais às coisas que são emocionalmente mais negativas e que me possam prejudicar do que uma coisa emocionalmente positiva. uhum. Isto numa pessoa que esteja privada de sono. Ok, então faz sentido e a pessoa deve levar esta questão do divórcio do sono, se sim fizer sentido, como algo positivo. Mas realmente também há aqui esta ideia, por exemplo, que falou há pouco do ronco ou da apneia do sono. Isto também tem muito impacto, né? E a pessoa também não deve descurar esta problemática. Não. De forma alguma. A apneia do sono é como se fosse um iceberg dentro das questões do sono, que de facto é muito subdiagnosticada e às vezes até existem alguns quadros de insónia que estão associadas a apneias do sono que não estão tratadas, que não estão diagnosticadas e depois de haver um tratamento adequado para a apneia do sono, a pessoa até consegue descansar melhor. E como é que uma pessoa se pode aperceber, um pouco de uma forma mais intuitiva ou natural, se tem esta apneia do sono? Existem alguns sintomas-chave, portanto, o acordar com sono não reparador e ter uma sonolência excessiva durante o dia, apesar da noite que teve de sono, isso é um dos fatores de alerta. Acordar com dor de cabeça, acordar com a boca seca, ter alguém que durma com a pessoa e que testemunhe paragens respiratórias que acontecem durante o sono é outro fator de alerta. Um, e existem algumas escalas que podem ajudar, de uma forma muito genérica, que a pessoa consiga perceber se deve procurar uma avaliação mais especializada no sono, por uma hipotética apneia do sono. A escala de Epworth e a escala Stop Bang. Portanto, é uma questão que facilmente se pesquisam estas duas escalas na internet e, Uhum, portanto, passando ali os valores tidos como razoáveis para ambas as escalas, se a pessoa passar o valor para essas escalas, é recomendável, e pensando nestes sintomas, de uma forma geral que eu estava a dizer, ter uma avaliação para despistar e tratar-se uma apneia do sono. ok. E para uma pessoa que tem estes despertares durante a noite, o que é que ela deve fazer? Ela deve permanecer na cama
ou deve ir fazer outra coisa? Uma pessoa que simplesmente acorde de noite e consiga retomar facilmente o sono e que isso não tenha um impacto no dia a dia, não deve ser considerado como um problema por si, porque os ciclos de sono, como eu dizia, que acontecem durante a noite, às vezes podem levar em que a pessoa acorde, mas se Uhum, retomar facilmente o sono e se não houver estigmas, sintomas de outros indícios que a pessoa possa ter uma perturbação do sono, uma insónia, uma apneia do sono, etc., não deve ser considerado assim como um problema alarmante, porque pode ser fisiológico. Se a pessoa acordar e houver uma dificuldade em retomar o sono, uhum, aí já é diferente, porque vamos criar o risco de se gerar uma frustração em relação ao não dormir, e aí já devem ser implementadas estratégias cognitivo-comportamentais. Portanto, uma pessoa que entra nesse cenário de acordar e não conseguir retomar o sono, pode implementar algumas estratégias cognitivas no imediato para diminuir o tal arousal, aqueles pensamentos de já sei que não vou conseguir dormir, já sei que vou ter um dia mau, não acredito que olhe outra vez, rever as estratégias de higiene do sono, que há muita tendência para ver imediatamente as horas, olhar para o telemóvel como uma forma eh, de da pessoa se distrair, exatamente. Um, a outra coisa será evitar a associação, portanto, um controle dos estímulos entre a cama e o estar acordado e esta associação com a frustração do sono. Portanto, se isto for uma coisa persistente, a pessoa deve levantar-se, ir para outra divisão da casa onde consiga fazer algo que a deixe mais tranquila uhum. e permitir que o sono venha por si, e quando o sono vier por si, vou voltar para a cama. Portanto, Ok. e se voltar a acontecer a mesma coisa, sair da cama novamente. Certo. Ler um livro, por exemplo, ou ler outra coisa qualquer, Por exemplo, pode ajudar, sim, ouvir, sei lá, uma música mais relaxante, ou são por exemplo, estratégias típicas que a pessoa pode fazer e que ajudam a induzir novamente o sono. uhum, por exemplo, sim. Quando a pessoa se levanta, terem atenção, e aqui, por isso é que convém ter sempre aqui uma avaliação mais personalizada, porque já me apercebi, por exemplo, de situações em que o quarto está separado das outras divisões da casa por escadas e, portanto, isso deixa a pessoa mais ativada, ou, por exemplo, a questão da luz também deve ser tida em conta. Se eu me vou levantar para ir para a sala, por exemplo, para ler, não vou acender as luzes todas de Uhum, teto para isso me vai tirar melatonina, vai-me deixar mais ativado. Portanto, deixar apenas o mínimo, uma luz amarela, fraca, que me uhum. permita simplesmente ver, mas sem interferir significativamente na minha qualidade de sono. Ok. E então, se tivéssemos aqui que reunir 3 regras de ouro para dormir melhor, quais é que poderia apontar? Horários regulares, tanto das refeições como do deitar e do levantar. Uhum, Exposição à luz e exercício físico, e aqui vou pôr as duas porque quero usar a terceira. Portanto, ter exposição à luz e exercício físico, sobretudo e preferencialmente na primeira metade do dia. uhum, E a última seria utilizar a cama mesmo só para dormir e evitar, sobretudo em quem tem insónia, e evitar que hajam outros estímulos e quando eu digo estímulos, refiro mesmo inclusive a estímulos cognitivos, mentais, preocupações sobre o dormir ou não dormir, e a pessoa permanecer na cama e permitir que esta frustração do não dormir continue lá enquanto a pessoa está na cama. Isto deve ser mesmo evitado, porque ok, estamos a condicionar o cérebro para que nas noites subsequentes haja uma associação entre o perigo de não dormir e um sítio que habitualmente seria de conforto e de tranquilidade, como é a cama e o quarto. que mensagem, final é que gostaria de partilhar aqui para quem nos, ouve, que já tentou de tudo, entre aspas, para conseguir dormir, mas que ainda não consegue? O que é que esta pessoa deve fazer, então? Deve procurar uma avaliação especializada, porque provavelmente as estratégias que estão a ser implementadas ou não estão a ser ideais, ou precisarão aqui de uma revisão na forma como estão a ser feitas.
E muitos destes quadros em que já se tentou de tudo implica um estudo mesmo mais específico ao sono, porque muitas vezes não é uma insónia sozinha, mas uma insónia associada a uma outra condição associada ao sono, diga a apneia, mas existem tantas outras que podem estar a condicionar uma boa qualidade, uma boa alteração e uma boa quantidade e qualidade de horas de sono. Dizer também que em Portugal, infelizmente, não há muitas pessoas com formação nisto, mas cada vez mais estão a haver e, portanto, deixar essa mensagem de esperança e também iniciativas como esta é no sentido de atrair mais pessoas para esta área do sono na saúde para também termos mais capacidade de resposta. Isso. Doutor Hugo, muito obrigado por se ter disponibilizado e espero que esta conversa, com certeza, irá ajudar muita gente que nos possa ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa, mais uma vez, Dr. Orlando. Obrigado.